Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. É mais esse devocional, onde nós nos deleitamos na palavra de Deus, abrimos a leitura da palavra, fazemos a leitura da palavra, discernimos um pouco sobre ela e deixamos que o próprio Espírito Santo fale um pouco conosco e conduza as nossas vidas. Afinal de contas, será que nós estamos praticando algo que Deus abomina, que detesta, que aborrece o Senhor? Como que os nossos olhos têm se portado diante de Deus e diante dos outros? Sim, como que os nossos olhos se portam diante de Deus e dos outros? Nós estamos cultivando a humildade ou deixando nos levar pelo orgulho, pela altivez? Né? Nós estamos cultivando a humildade ou será que a humildade está passando longe das nossas casas? A verdade é que é uma constante em nossa língua, ou você aqui e acolá se permite contar mentiras. É só uma mentirinha. Minha mãe me perguntou onde eu estava, eu disse que estava na esquina de casa, mas na verdade, verdadeira, eu estava a umas 4 quarteirões de distância, e eu disse que estava na esquina de casa. Como que nós podemos fortalecer a nossa integridade durante a nossa comunicação? Será que as nossas mãos têm sido instrumentos de bênção ou de destruição? O que você toca se transforma em bênção ou está provendo para que as coisas se destruam? Será que nós estamos promovendo uma vida justa diante de Deus? Ou nós estamos permitindo que a injustiça prospere através das nossas ações? O que está dentro do nosso coração verdadeiramente? Estamos nutrindo bons pensamentos ou permitindo que a maldade encontre morada lá no nosso íntimo, lá no profundo do nosso ser? Será que nossos pés têm trilhado caminhos que agradam ao Senhor? Ou nós estamos nos apressando e fazendo cada dia mais coisas erradas, praticando mal? Como que nós podemos treinar a nossa paciência e sabedoria nas nossas jornadas diárias? São tantas perguntas e todas elas, as respostas, elas podem aborrecer ao Senhor ou até mesmo causar abominação por parte do nosso Deus, dependendo do nosso agir. Portanto, vamos orar agora. Vamos deixar que o próprio Espírito Santo trate conosco no devocional de hoje, que ele possa conduzir as nossas vidas e que essa possa ser a sua oração. Se você puder, curva a sua cabeça, vamos orar juntos. Senhor, bendito é o teu santo nome. Grandioso és tu, Pai. Te agradecemos por essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui, para lermos a tua palavra, discernirmos um pouco sobre ela e aplicarmos às nossas vidas. Cuida de nós, Paizinho, mais uma vez e mais esse dia, provendo o pão do dia de hoje. Não somente o pão espiritual, mas também um pão físico, aquilo que nós necessitamos para prover para nós as nossas necessidades básicas. Paizinho, obrigado pela noite de sono, obrigado por esse dia, pela oportunidade que nós temos em mais esse dia, nós proporcionarmos luz e sal nesse mundo, através do teu Espírito Santo pelas nossas vidas. Fala conosco nesse devocional, Pai, e que seja feita a tua vontade. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Bom, se você puder abrir a sua Bíblia, você vai abrir no livro de Provérbios, no capítulo de número 6,
do versículo 16 ao 19. Provérbios 6, do 16 ao 19. Eu convido você, de fato, a abrir a sua Bíblia, não acompanhar apenas a leitura que será feita, ou até mesmo ler na tela do seu celular, porque eu estou compartilhando essa leitura na tela do seu celular, do seu computador. É importante que você abra a Bíblia para ler, que você entenda e saiba onde está o livro de Provérbios. Se você não sabe, o capítulo ele é indicado na Bíblia por esses números maiores, e os versículos são esses números pequenininhos que ficam aí dentro e espalhados pelo texto. Se você não sabe onde fica o livro de Provérbios, você vai lá no índice da sua Bíblia, lá tem um índice, lá você procura pelo número da página onde inicia o livro de Provérbios. Abre lá e procura, para que você possa ler por ela. É importante que você saiba manusear a sua Bíblia, para que quando você não tiver em momentos assim, e você necessitar ler a palavra de Deus, você saiba onde está o texto bíblico, onde você precisa ler. É importante você pegar a sua Bíblia e fazer a leitura por ela, saber onde extrair a água da vida. Quem vai fazer a leitura de hoje é a minha mãe. Mãe, a senhora pode, por favor, ligar o seu microfone e fazer a leitura para nós de Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao 19, por favor. Bom dia a todos, a paz do Senhor. A palavra de Deus diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, minha mãe, pela leitura. Bom, então vamos lá. Vamos ruminar um pouquinho a respeito dessa passagem que nós acabamos de ler. O livro de Provérbios, né, é um livro de sabedoria, todos nós sabemos disso. E com essa sabedoria que é fora do tempo, ou seja, atemporal, é uma sabedoria que contém no livro de Provérbios que ele pode ser usado em todo e em qualquer tempo, não importa se há 2000 anos atrás, se hoje ou daqui a 2000 anos. Toda essa sabedoria nós podemos usar em qualquer momento das nossas vidas. Essa sabedoria ela nos reserva e nos revela coisas que o Senhor aqui, nessa passagem que nós lemos, ele detesta. Até mesmo aquelas coisas que ele abomina. Essas não são apenas regras éticas, digamos assim, ou morais, mas princípios. Princípios que divinamente eles são estabelecidos pelo nosso Deus, para que possa nos guiar, para que nós possamos ser guiados pelo caminho, a sua vereda de justiça e de verdade, a vereda do Criador. Vamos então aqui explorar um pouquinho sobre essas 6 coisas, aqui no versículo 16, 6 coisas que aborrece o Senhor, e a sétima, que a alma de Deus abomina. Olhos altivos. Deus desaprova a arrogância e o orgulho. Quando os nossos olhos se elevam com soberba, não, sabe, é algo que Deus detesta. Quando nós nos orgulhamos e olhamos para nós mesmos dessa forma, Deus ele se distancia de nós, porque ele valoriza a humildade. Sabe, a verdadeira sabedoria reconhece a nossa dependência dele. A verdadeira sabedoria reconhece a nossa dependência dele. Depois nós vemos a língua mentirosa, ainda no versículo 17. A língua mentirosa é outra coisa que aborrece ao nosso Deus. A mentira.
Sabe? A mentira, ela obscurece a verdade. Deus, que é a própria verdade. Deus é a própria verdade. Deus não fala a verdade, Deus é a própria verdade. Ele detesta essa falsidade, ele detesta a mentira. Ou a língua que fica, vira e mexe, fala mentira, prejudica não apenas os outros, mas também o relacionamento com o Senhor. Deus também se afasta do mentiroso. Depois, nós vemos ainda aqui no versículo 17, as mãos que derramam sangue inocente. A violência e a injustiça ferem o coração de Deus. Ele valoriza a vida, a justiça. Nós devemos ser agentes de paz, agentes de transformação, de sabedoria, promotores da justiça e não da injustiça, protegendo aqueles que não podem se proteger. Outro dia eu já mencionei, é a terceira vez que eu vou mencionar em um terceiro devocional. Eu estava em um treinamento e um dos participantes perguntou para um advogado: doutor, e se acontecer algum acidente com uma pessoa, um trabalhador que eu contratei para fazer um serviço no telhado da minha casa, quem vai assumir a responsabilidade sobre o problema? Aí o advogado disse: você quer que eu advogue para quem? Você quer que eu advogue para o funcionário? Então eu vou processar o dono da casa e a empresa. Você quer que eu advogue para a empresa? Eu vou processar o dono da casa e o funcionário que não teve cuidado devido. Ou você quer que eu advogue para o dono da casa, processando o funcionário e a empresa? Que justiça é essa que depende da interpretação? A verdade só é uma. A verdade é a verdade. Não depende de interpretação. A justiça nesse mundo não existe. Definitivamente. A única justiça nesse mundo que existe é a de Deus. É quando ele voltar. Sua palavra é sim, sim, não, não. Então nós devemos ser agentes promotores de justiça. Depois, nós vemos aqui no versículo 18, o coração que maquina pensamentos viciosos. Olha só, o coração que traça planos perversos. O Senhor conhece o pensamento do coração de cada um de nós. Ele repudia a maldade que se origina lá no nosso íntimo. O amor sabe, o amor é a essência do Evangelho. O Evangelho se trata sobre Cristo. Aliás, a Bíblia inteira trata sobre Cristo. Cristo não veio para condenar o mundo. Cristo não veio para condenar o mundo. Ele mesmo fala sobre isso. O amor ao próximo e a benevolência, elas são marcas de um coração alinhado com o coração de Deus. Então, o coração que pensa coisas ruins, coisas más, coisas, sabe, perversas, maliciosas, nossa, Deus também se aborrece. Depois, nós vemos a quinta característica, né? Os pés que se apressam para fazer o mal, são aquelas pessoas que não veem a oportunidade para fazer o mal. Sabe, a pressa em praticar o mal, sabe, é contrária ao caráter do próprio Deus, que é o bem, que é a própria paz, shalom. Sabe, Deus, ele nos exorta a nós trilharmos o caminho da justiça, como eu mencionei um pouquinho atrás, a refletir sobre as nossas ações antes de agir. A paciência, a sabedoria são virtudes que ele aprova. Depois, a sexta característica é a testemunha falsa, que profere mentiras. A falsidade, irmãos. Pessoas que são falsas.
Pessoas que você sabe, que você olha assim e vê a falsidade. A falsidade e a difamação, elas prejudicam a comunidade e destrói relacionamentos. Deus desvaloriza isso. Deus se aborrece com isso. Deus valoriza a verdade, a justiça, o amor, a retidão. Nós devemos ser portadores dessa verdade, portar a verdade dentro de nós, que é o próprio Cristo, é o próprio Espírito Santo, o nosso Deus. Nós devemos ser portadores da verdade e evitar qualquer forma de testemunho falso. Tem irmão que vai para a igreja, quando sai está bebendo, quando sai está se prostituindo, depois que sai tá gritando, falando, dando mau testemunho. Na igreja é o Cordeirinho Santo, mas fora da igreja só o sangue de Cristo na vida do irmão desse. Isso aborrece o Senhor. E por último, olha o que acontece com aqueles que semeiam contenda. Vamos voltar lá no versículo 16. Esse aqui é o 7º. Olha o que está escrito no versículo 16. E a 7ª, a sua alma abomina. Não é que Deus fica aborrecido com isso, não. Deus abomina. Deus abomina com todos aqueles que semeiam contendas. A discórdia vai contra o desejo do nosso Deus em que nós vivamos em unidade e em amor. Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 17, ele faz uma oração por nós. E o desejo de Jesus, por 3 vezes ele menciona o desejo dele que nós possamos ser um, que nós vivamos em unidade. E isso aqui, Deus tem um repúdio muito grande contra aquelas pessoas que causam contenda, que causam divisão. São pessoas usadas pelo próprio Satanás para poder causar divisão na igreja, porque Satanás é que veio para causar divisão. Deus, ele abomina aqueles que semeiam conflitos e divisões entre os seus filhos. Sabe, nós devemos buscar a paz, a reconciliação, seguindo o exemplo do príncipe da paz. E quem que é o príncipe da paz? Jesus. Ou não é assim? Que está lá escrito em Isaías 9, o príncipe da paz. Sabe, aqueles que semeiam contenda, Deus abomina. E já imaginou aquele irmão que fica ali semeando contenda uns contra os outros? Deus abomina isso. Que você possa assistir esse devocional de hoje, tudo que você viu, lendo principalmente a palavra de Deus, e que o Espírito Santo possa ter falado com você. Se você pratica alguma dessas coisas, irmão, peça perdão a Deus agora. Se arrependa dos seus pecados, não os pratique mais. Para você que não faz nenhuma, amém, glória a Deus por isso. Para você que não pratica nenhuma delas, que o próprio Espírito Santo possa continuar te capacitando mais e mais para que você continue nesse caminho, nessa vereda correta de justiça, de amor, de paz. E que o dia de hoje você possa ser usado como luz e sal na vida daquelas pessoas que necessitam. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Bendito e maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento maravilhoso. Cuida de nós, Senhor, em mais esse dia. Nos guarda, nos protege e ilumina, Senhor, até a volta do teu Filho Jesus. É o que nós oramos. É o que nós te agradecemos, Pai, desde já. Provê o pão do dia de hoje. Nos livra do homem mau, do laço do passarinheiro. Paizinho eterno, esse é o desejo que nós pedimos hoje para o Senhor. Nos deixe ser luz e sal na vida de outras pessoas. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. 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 Bom dia a todos. A paz do Senhor.